Ok, gente, hoje é 18 de novembro, dia do resumão semanal, onde vamos fazer uma síntese de todos os assuntos abordados pela Fora de Curva nessa semana que está se encerrando hoje, ou seja, envolvendo os dias 13 até 17 desse mês. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, começando evidentemente pela segunda-feira, nós primeiro tratamos do quadro O que vem por aí, onde se faz uma análise dos indicadores que vão ser divulgados no decorrer dos próximos dias, montando alguns prognósticos sobre eles. Especificamente no primeiro dia útil da semana, tratamos de 3 assuntos. Em primeiro lugar, dei destaque à base política do governo federal, lançando propostas ao nível do parlamento brasileiro para romper os acordos firmados entre 2022 e 2023, que definiu que o ano que vem, 2024, portanto, o Brasil, o governo federal brasileiro, trabalharia com déficit zero. Falei que isso era uma imprudência, seria um tiro no pé do Brasil, e parece que no decorrer da semana, pelo menos vários segmentos, vários setores importantes do governo formaram maioria e reafirmaram que vão cumprir a meta de déficit público zero, pelo menos déficit primário, para o ano que vem. O outro destaque da segunda disse respeito a uma continuação de uma pesquisa que eu estava analisando do IBGE pelo PNAD sobre a universalização do uso de computador e internet aqui no Brasil. O destaque, até nem fui eu que chamei a atenção, foi o site Poder 360 e eu dei uma chupinhada deles, mas com uma análise própria, disse respeito à queda da participação do uso dos computadores nos domicílios brasileiros. Caiu de mais de 60% para 30 e poucos por cento ao cabo de 5 anos. Isso é uma situação que chama atenção, podendo refletir a problemas de qualificação do próprio brasileiro ao lidar com esse instrumento, com essas tecnologias que realmente são o presente e ainda vão ser mais importantes no futuro. E por fim, eu comentei a respeito do discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, num seminário promovido pelo Estadão e Instituto Mackenzie de São Paulo, onde ele tratava do equilíbrio dos 3 poderes, mas mesmo assim atacava atribuições do Poder Legislativo. Essa discussão se ampliou no decorrer da semana, inclusive depois eu vou falar de um desfecho muito interessante, ou de um pronunciamento muito interessante do ex-presidente Michel Temer sobre esse assunto também. Mas, a meu ver, o Supremo, querendo se tornar o poder mais poderoso do país, está quebrando com a Constituição Federal e isso é uma coisa muito grave. Na terça-feira foram abordados 3 assuntos aqui no canal. O primeiro foi a respeito do resultado do setor de serviços no Brasil em setembro, informação essa divulgada pelo IBGE, que depois de mais de 30 meses de crescimento, chegou a tamanha desaceleração que no mês retrasado passou a gerar queda da atividade. Lembrando, o setor de serviços é o que mais emprega e mais produz no Brasil, e isso é um sinal muito importante a respeito do que está acontecendo com o Brasil de hoje, especialmente nesse último trimestre, que, a meu ver, já estamos entrando, ou já estamos em uma recessão. Eu associei aquele dado dos serviços com a queda da produção industrial, da indústria de transformação não extrativa mineral, bem como a redução do faturamento do comércio varejista e uma perspectiva de safra não tão boa como se imaginava anteriormente, caindo inclusive em torno de 3% frente ao que foi colhido na safra 2022-2023. Isso é nada mais, nada menos do que uma retração econômica do Brasil, que já foi mostrada, como eu vou comentar daqui a pouquinho, no outro dia, pelo IBC-BR, prévia do PIB do Banco Central, mas é bom deixar bem claro que essa retração da economia brasileira deve continuar, deve entrar em 2024 e só vai ser corrigida eventualmente através da reparação de alguns problemas que foram gerados, especialmente em 2023 e alguns, como juros, até anteriormente 2021-2022. O segundo assunto da terça disse respeito à proposta de emenda constitucional que está tramitando no Senado, número 08/2021. Essa proposta ela limita os poderes do Supremo Tribunal Federal, que, a meu ver, e no entendimento de muitas pessoas, muitos juristas, estão por demais exacerbados. Qual é o principal teor dessa proposta? Acabar com as decisões monocráticas dos ministros do Supremo. Ou seja, um dos juízes lá do Supremo
pega uma causa em última instância e, ao invés dessa causa ser discutida e deliberada no colegiado de 11 ministros, simplesmente uma daquelas pessoas decide por ela própria, de acordo com a própria cabeça, e isso é um atentado à democracia, é um atentado à Constituição brasileira. Existem outras questões nessa proposta de emenda constitucional, também limitando o poder do Supremo, mas a fundamental é essa que eu acabei de descrever. E finalmente eu comentei a respeito das suspeitas que estão circulando por aí de que a General Motors acompanhe a Ford e deixe o Brasil. Quais são os principais fatores que despertaram essa desconfiança? Em primeiro lugar, um contexto global da indústria automobilística, onde as montadoras norte-americanas estão perdendo espaço na China, querem reconquistar esse mercado, investindo lá e deixando, diríamos assim, mercados secundários um pouquinho de lado. A Ford já fez isso e talvez a GM também faça, uma vez que o mercado de carros aqui no Brasil não chega a 10% do chinês, e ainda mais reforçando essa tendência de abandonar o Brasil. Vamos lembrar que algumas semanas atrás, essa empresa ela fez uma demissão de mais de 1.000 funcionários em várias fábricas, especialmente em São Paulo, foi contraposta pelo sindicato e pelo Tribunal do Trabalho, sendo obrigada a readmitir os trabalhadores então demitidos. É lógico que existia um acordo anterior, mas se uma empresa está demitindo funcionários não é porque quer, é porque a operação não suporta tal nível, tal quantidade de pessoas trabalhando por questões ou conjunturais ou estruturais. Mas o mais provável é que a GM aqui no Brasil entre no prejuízo e é mais um argumento para que ela realmente abandone o nosso país. É uma pena. Já na quarta-feira, aí sim o destaque foi o ex-presidente da República, Michel Temer, que fez um pronunciamento brilhante no seminário promovido pelo Estadão e Instituto Mackenzie, já comentei sobre isso hoje, a respeito do Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte de Democracia. Ele coloca com muita propriedade os limites do Supremo Tribunal Federal em relação ao Legislativo. Mais ou menos ele disse o seguinte: o Supremo pode legislar sobre o que existe, não sobre o que não existe. Eventualmente, se a Suprema Corte Brasileira toma uma decisão e a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, os dois em conjuntos, determinam, criam uma lei, votam uma lei que vai contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal, tal decisão ela tem que ser anulada, tem que ser revertida, lógico que depois de algum tempo, com prazo razoável para o cumprimento. Mas criar leis é função exclusiva do Poder Legislativo. O Supremo pode apenas julgar as leis. E se ela está clara e concisa, não há o que fazer, mesmo sendo contra, tendo convicções políticas contrárias, e os nossos ministros estão politizados demais, para o meu gosto, tem que seguir o que é determinado pelo Congresso Nacional, porque eles foram eleitos pela população para fazer o que estão fazendo, enquanto os ministros do Supremo são nomeados, não são eleitos e têm uma função básica aqui que se restringe a proteger as normas, especialmente a Constituição do Brasil, não criar modinha. O outro assunto comentado na quarta-feira foi a conta de luz, a conta de energia dos brasileiros, onde eu destaquei que entre 13% e 17% do que você paga mensalmente para contratar o serviço de energia elétrica não é para cobrir custos e gerar lucros para as concessionárias, e sim são penduricalhos que subsidiam outras atividades relacionadas direta e indiretamente com a energia elétrica. Por exemplo, nessa conta da luz que você paga, você está colaborando com a eletrificação rural do Brasil, está subsidiando usinas eólicas e solares. Isso aí está certo? Eu considero que não. Essas operadoras que estão gerando energia de forma alternativa, se elas querem entrar no mercado, entrem, mas entrem de acordo com a sua própria viabilidade, não vivendo de subsídios a partir do bolso do consumidor. Se o governo eventualmente quer apoiar essas empresas, acho que até é uma coisa interessante, o faça com o orçamento público, não tirando dinheiro do nosso bolso. Na quinta-feira começamos nosso vídeo falando de uma portaria do ministro Luiz Marinho que simplesmente anula a permissão automática dos estabelecimentos comerciais de operar nos finais de semana e feriados. Isso aí agora só vai poder acontecer, em primeiro lugar, se tiver legislação municipal quanto a isso, e também através de um acordo sindical. Os sindicatos nem estavam metidos, a maior parte dos trabalhadores brasileiros não quer saber de sindicato, e o Luiz Marinho, o ministro Luiz Marinho,
está vinculando o trabalho, como eu falei, dos finais de semana e feriados a um acordo sindical. É uma forçação de barra para reforçar sindicatos aqui no Brasil, que, a meu ver, além de ser uma grande besteira, é uma demonstração muito clara de autoritarismo que pode custar muito caro, não só aos lojistas, estabelecimentos de serviços, mas também à própria sociedade brasileira. Com a redução dos eventuais expedientes de trabalho, ou seja, o comércio para de funcionar domingo e feriados, por exemplo, o desemprego, a falta de vagas aqui no Brasil, no setor de comércio e serviços especialmente, vai aumentar e isso vai empurrar a nossa economia cada vez mais lá para o fundo do poço. Será que não é isso que querem? O segundo assunto foi uma previsão do Tesouro Nacional de que as estatais brasileiras vão ter um déficit de aproximadamente 6 bilhões de reais esse ano, 2023, frente a superávites nos últimos 5 anos. A exceção foi 2020, tempo da pandemia, onde as estatais tiveram prejuízo conjunto em torno de 500 milhões de reais, e isso é compreensível pelas condições específicas naquele ano. Mas esse ano a previsão, repetindo, 6 bilhões de reais, mostra uma mudança na filosofia de condução dessas empresas públicas, que não pertencem ao governo, pertencem ao Brasil. Eu, pessoalmente, acho que deveriam ser privatizadas até para evitar as cacas que estão fazendo agora. O fato é o seguinte: vai ter prejuízo e pelo menos metade desse prejuízo que não estava previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 vai ter que ser pago por impostos pela população brasileira. Depois, ainda na quinta, eu falei do absurdo que foi a ministra Sônia Guajajara pedindo apoio internacional para pressionar o Congresso brasileiro para validar o veto do presidente da República, Luiz Inácio da Silva, à proposição de marco temporal das terras indígenas, que já estava previsto na Constituição de 88. Nem vou entrar na questão, no mérito do marco temporal. Eu vou abordar, sim, essa postura da ministra de pedir apoio internacional para um assunto que é exclusivo, é de soberania exclusiva do Brasil. Mais ou menos significa que o governo está pedindo socorro a amigos internacionais porque pode perder uma votação no parlamento. Isso é uma grande baboseira que desmerece o Brasil tanto internamente como no âmbito internacional. E finalmente eu fiz uma rápida citação a respeito do Rio Grande do Sul. O governador do estado, Eduardo Leite, ele entrou com uma proposta de aumento de ICMS, aumento da alíquota base de 17% para 19,5%. Aqui onde eu moro, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, está uma revolução braba, ninguém está satisfeito com isso, vamos ver em que pé vai ficar essa situação. Mas mesmo assim eu fiz um alerta para os espectadores dos outros estados, porque se o governador aqui tem sucesso numa maluquice dessas, será que tal medida de ICMS não vai ser tenteada pelo governador do seu estado? Vamos prestar atenção nisso, gente. E finalmente, sexta-feira, mas antes de entrar nela, eu vou pedir para cada um de vocês lembrar de deixar o like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos, evidentemente depois de assistido, e as pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu convido para se inscrever no canal. Bom, na sexta-feira tratamos de 2 grupos de assunto. O primeiro sobre economia, destacando positivamente a mudança de postura, pelo menos temporária, do governo federal em voltar atrás e não validar a intenção do presidente da República, algumas semanas atrás, de pisar fundo na despesa pública em 2024, rompendo o acordo do déficit público zero para aquele ano. Houve muita pressão interna no governo e até externa de alguns agentes, alguns parceiros governistas para demover o Executivo Federal dessa ideia, e nesse ponto temos que dar o mérito, sim, ao ministro Fernando Haddad, que fez questão de honrar o acordo feito entre o então futuro governo em 2022 com o Congresso Nacional a respeito do orçamento de 2023 e 2024, onde, como eu falei, estava previsto não haver déficit público primário. Junto com isso, eu coloco que para cumprir essa meta de déficit zero, sim, o governo federal vai ter que tirar o pé do acelerador dessas despesas
porque precisa economizar muito, mas muito dinheiro. Eles orçam a economia ou a restrição orçamentária em até 40 bilhões de reais. Eu acho que vai mais longe por um fator muito claro. A economia brasileira, a partir de setembro e certamente outubro, já está em redução de atividade. Já está caindo, já está entrando numa recessão. E em momentos como esse, mesmo que se aumente a carga fiscal sobre os brasileiros, crie-se impostos específicos, não vai ser o suficiente para arrecadar mais. Provavelmente continue arrecadando menos. E se não houver um contingenciamento de gastos a partir de agora, do planejamento agora, a meta de déficit zero em 2024 vai ser uma furada e isso gera muita confusão. E o outro assunto, outro grupo de assuntos do Fora de Curva da Sexta, disse respeito sobre, em primeiro lugar, uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do pagamento por parte das empresas da contribuição social sobre lucro líquido. Muitas unidades empresariais entre 2007 até esse ano entraram com ações contra o Estado, contra o governo federal, por conta do pagamento dessa contribuição, ou de parte dessa contribuição, tiveram ganho de causa, e agora o Supremo mudou de ideia. Pode mudar de ideia? Pode, mas tem um fator muito grave aí. Nessa mudança de ideia, eles estão considerando a possibilidade de que as empresas que tiveram ganho de causa, como eu falei, entre 2007 e 2023, deixem de ser inocentadas, passem a ser culpadas, apesar de ter causa transitada e julgada, e tenham que pagar retroativamente essa contribuição desde que a pendenga surgiu e o Supremo Tribunal Federal decidiu que as empresas tinham razão nesse ponto. O outro assunto que é uma vergonha ainda mais descarada, a meu ver, do seu ponto de vista ético, diz respeito a uma decisão do Conselho da Justiça Federal que simplesmente está premiando os juízes com um dia de folga a cada 3 dias trabalhados. Olha, o Poder Judiciário já goza de 60 dias de férias por ano, nós, seres mortais comuns, são no máximo 30 dias, além de ter seus finais de semana e feriados a pleno. Agora, a cada 3 dias folgar um, ou pegar o valor relativo a esse dia parado em dinheiro, é realmente uma vergonha, mostra que a justiça brasileira está sendo cada vez mais corporativa e menos justa. E assim, gente, encerro o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do resumão semanal, e se gostaram, lembro novamente, deixa o like, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos, e aos que me assistem pela primeira vez, fica aí reiterado o convite para inscrição no canal. Uma boa continuidade de final de semana a cada um de vocês. Até breve. Tchau, pessoal.